O fim dos tempos ou o fim do mundo, com cidades pegando fogo, pestes, doenças, guerras, é algo bastante retratado nos cinemas. Mas você sabia que isso pode acontecer de verdade? A Bíblia apresenta sinais e eventos que realmente já chegaram a acontecer. Por acaso, algum dia da sua vida, você já ouviu falar sobre o fim dos tempos? E você pode ter levado a sério ou não, mas uma coisa é fato, um dia o mundo terá o seu fim, porque tudo que tem vida morre. Eu, você, as plantas, os animais e o nosso mundo, tudo isso um dia irá acabar. E segundo a Bíblia, eventos e sinais vão acontecer para nos mostrar claramente que o fim dos tempos está próximo, que o Filho está voltando, pois sabemos que, biblicamente falando, o fim do mundo resulta na volta de Cristo e na derrota de Satanás. Mas será que esses eventos e sinais escritos na Bíblia já estão acontecendo? Para você entender quem escreveu, como soube desses eventos antes mesmo de ocorrer, vamos voltar um pouco na história e falar de um discípulo de Jesus, João. João era um discípulo e amigo de Jesus. Ele foi escolhido para que o Apocalipse fosse revelado para ele. Dos 12 discípulos de Jesus, João foi o único que não foi morto e sim arrebatado. Apesar que tentaram matá-lo, não conseguiram, pois como eu disse, ele foi escolhido para algo muito importante, que era escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Condenado pela palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo, levaram ele para a ilha de Patmos e deixaram ele lá. E lá nessa ilha, João teve visões sobre o fim dos tempos, que se encontra lá no livro de Apocalipse. Não são apenas só esses sinais que serão abordados no vídeo que vão acontecer. Existem outros, porém são muito mais complexos. Mas se você quer que eu faça uma série mais aprofundada falando sobre os sinais, deixe o seu like e faça um comentário se você realmente quer saber. Primeiro sinal: desastres mundiais. A Bíblia conta que ocorrerá vários eventos naturais que irão indicar que o fim está próximo, e esses eventos podem sim terem começado. Esses eventos iriam servir como sinais para nos alertar o que em breve irá acontecer. Na Bíblia, esse período de alerta é chamado de o princípio das dores. Em Mateus 24, do 6 ao 8, Jesus fala o seguinte: portanto, se levantará reino contra reino, nação contra nação. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vimos recentemente Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Nos últimos anos, os desastres ficaram cada vez piores em todo o mundo. Terremotos, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violências e ataques terroristas. Estamos passando pela pandemia do coronavírus, que vem causando uma situação muito séria no mundo todo. Os incêndios florestais causando danos e perdas significativos. A África Oriental sofreu sua pior invasão de gafanhotos, o que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Muitas pessoas falam que isso sempre aconteceu, e isso é verdade. Porém, se parar para analisarmos, veremos que o número desses desastres tiveram um crescimento alarmante, e as pesquisas provam isso. Esses acontecimentos só afirmam e dão mais credibilidade no que Jesus disse sobre o princípio das dores. Segundo sinal: renascimento de Israel. Novamente no livro de Mateus, encontramos outro texto mostrando um sinal sobre a volta de Jesus, consequentemente, fim dos tempos. Em Mateus 24, 32 a 33, diz o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Para te deixar menos confuso, vou te explicar o que a figueira, as folhas e os ramos e o verão significa. A figueira representa Israel. As folhas e os ramos brotando representam a restauração da figueira, ou seja, a restauração de Israel. E o verão representa a vinda de Cristo.
Jesus profetizou que um dos sinais que ele estaria voltando seria a volta do povo judeu para sua terra, o renascimento de Israel. E essa volta aconteceu com a aprovação da ONU em 15 de maio de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado oficialmente o Estado de Israel para o povo judeu que estava espalhado pelo mundo todo, ou seja, o renascimento de Israel. Terceiro sinal: a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Em Marcos capítulo 13, versículo 6, diz que quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais sinais haveria de sua segunda vinda nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e muitos enganarão. E está registrado em Mateus capítulo 24 e versículo 24 o seguinte: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Pelo mundo todo vem surgindo pessoas que se dizem Cristo, dizendo profecias, expulsando demônios, tentando imitar os sinais de Cristo, persuadindo multidões a crerem que esses falsos profetas são na verdade o Filho, o que na verdade não é, pois o verdadeiro Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e a próxima vinda dele será para derrotar Satanás e levar os verdadeiros fiéis para herdar o reino de Deus. Esses sinais servem para nos mostrar que o início de uma era mais turbulenta de toda a história da humanidade está bem próximo, que é a grande tribulação, o momento onde o anticristo irá se revelar e governará o mundo, onde quem não segui-lo será perseguido e morto. O último sinal mais convincente sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus é a vinda do anticristo. E na parte 2 dessa série será abordada sobre a sua vinda e o seu reinado. Agora que você sabe um pouco mais sobre o fim dos tempos conforme a Bíblia, deixe seu like para nos ajudar na divulgação e se inscreva e ative a notificação para você ver o lembrete da segunda parte dessa série. Comente sobre o que achou e outros sinais que você conhece que não foi falado aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!